A oração do Pai Nosso é uma prece que muitas vezes recitamos juntos, especialmente antes de um jogo de futebol. Vemos a seleção brasileira orando antes de uma partida importante, mas muitas vezes fazemos isso de forma automática. A oração do Pai Nosso contém os princípios mais poderosos do Reino de Deus, pois fala sobre dependência e reconhecimento da pessoa de Jesus e da autoridade do Pai. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Não nos deixes cair em tentação. A oração do Pai Nosso coloca a criação em seu devido lugar e o Deus Criador em sua posição correta. Ao orar segundo esses princípios, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Sem Ele, não temos o que comer. Sem o perdão de Deus, não podemos perdoar. Sem a vontade de Deus, não podemos nos mover. A oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus e carrega princípios fundamentais no reino de Deus. Vemos Jesus ensinando essa oração, mas também o vemos orando na ceia. Mateus 26:26 diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-o a eles, dizendo: Bebei dele todos vocês. Jesus ora em todos os momentos, inclusive na cruz e no Getsêmani. Mateus 26:36 é um dos momentos mais marcantes dos evangelhos. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou orar. No versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra orando: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. No versículo 42, Jesus orou pela segunda vez: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. E no versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A oração de Jesus no Getsêmani é um dos momentos mais angustiantes dos evangelhos, onde vemos Jesus tão vulnerável a ponto de suar sangue. Ele está angustiado, sentindo uma angústia mortal, sabendo que, pela primeira vez, será desconectado da Trindade, tornando-se pecado para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. No momento de angústia, Jesus não corre nem foge, mas ora. Ele ora antes da multiplicação dos pães, antes de se entregar como pão partido por nós, antes de escolher os discípulos e antes de enviá-los. Jesus ora antes de ser batizado e logo após o batismo. Igreja de Jesus, ouçam com atenção. Precisamos orar em tempo e fora de tempo se quisermos viver a plenitude das promessas de Deus. Não sustentaremos as promessas em nossas casas sem uma vida de oração. Não liberaremos o destino de nossos filhos sem estar imersos na vida de Deus. Porque quem ora tem poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Ouvir isso na igreja há muito tempo, mas é uma realidade. As manifestações, curas, sinais e maravilhas que vemos são respostas públicas àqueles que gastam tempo em oração secreta. Quanto mais profunda a vida de oração, mais extraordinários serão os testemunhos. Não sei qual é a sua expectativa para 2024, mas minha oração é que possamos viver o maior romper da nossa história ainda este ano. Que possamos colher coisas não colhidas antes, viver milagres não vividos antes. Mas, irmão, nenhuma expectativa sustentará um milagre sobrenatural sem uma vida de oração. Você está comigo? Diga amém. Os voluntários estão comigo? Diga amém. Os pastores apaixonados estão comigo? Diga amém, porque este entendimento muda a vida de uma igreja. Muitas vezes queremos o fruto da vida de oração de alguém, mas nem sempre queremos ouvir sobre a necessidade de orarmos mais. Esta pregação pode parecer entediante para a nossa geração. Muitos querem ouvir sobre avivamento, poucos querem entender como os avivamentos começam.
A Bíblia fala que Elias orava e algo acontecia. A Bíblia fala de homens de Deus como Moisés, Davi, José, Pedro e Paulo. Todos foram marcados por Deus no secreto, e suas recompensas públicas foram geradas em oração. O que viveremos como igreja e o que você viverá em sua casa não se compara com o que vivemos até agora. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que creem. Mas no mesmo texto diz que Deus já o revelou por meio do seu Espírito. Algumas pessoas me perguntam se eu imaginava viver o que vivo hoje. Há 10 anos não, mas há 2 anos sim. Deus já me revelou os próximos passos. Não andaremos no escuro, tateando por um caminho. Deus preparou algo maravilhoso para aqueles que creem, e Ele já revelou isso pelo seu Espírito. Esse é o testemunho dos filhos de Deus. Caminham pelo Espírito de Deus. Não perderemos tempo tentando. Precisamos acessar o maravilhoso conselheiro e mover-nos com assertividade. Mesmo que alguns homens digam, não faça, se Deus disser vá, é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano ou bons conselhos. A sabedoria está na multidão de conselhos, mas não nos conselhos da multidão. A multidão teria dito a Noé para não construir a arca, a Davi para não enfrentar Golias, a Jesus para fugir dos soldados e a Abraão para não sair de sua terra. Mas todos esses homens ouviram a voz de Deus acima da voz da multidão. Eles foram guiados pelo Espírito de Deus e tomaram decisões que mudaram a história. A igreja precisa entender que o mover sobrenatural de Deus é acessado através da oração. Quando vivemos uma vida de oração, alinhamos nossos corações com o coração de Deus e somos capazes de ouvir sua voz com clareza. Não somos movidos pelo que vemos ou pelo que os outros dizem, mas pelo que Deus nos revela em nossos momentos de intimidade com Ele. Jesus nos deixou o exemplo perfeito de uma vida de oração. Ele se retirava para lugares solitários para orar, mesmo estando ocupado com seu ministério. Ele nos mostrou que a oração não é uma opção, mas uma necessidade para aqueles que desejam viver a plenitude do reino de Deus. Se queremos ver milagres, sinais e maravilhas, precisamos ser uma igreja que ora. Irmãos, quero encorajá-los a buscar uma vida de oração mais profunda. Dedique tempo para estar a sós com Deus, para ouvir sua voz e para interceder pelas necessidades de sua família, da igreja e do mundo. Não há limite para o que Deus pode fazer através de uma pessoa que está completamente entregue a Ele em oração. Que em 2024 possamos ver o mover de Deus como nunca antes. Que possamos experimentar a plenitude das promessas de Deus em nossas vidas e em nossa igreja. E que sejamos conhecidos como um povo de oração, um povo que busca a face de Deus e vive em sua presença todos os dias. Você está comigo? Diga amém. Vamos nos levantar como uma igreja de oração, comprometida com a vontade de Deus e disposta a seguir sua direção, independentemente das circunstâncias. Vamos ver Deus fazer coisas extraordinárias em nosso meio, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Vamos orar juntos, buscar juntos e ver Deus fazer o impossível em nossas vidas. Amém?